nós temos aqui é que o futebol na Record também perdeu para o SBT ontem. E nós vamos trazer esses dados aqui, que são bem importantes para a gente olhar também a maneira com que as coisas foram se desenrolando nesse momento e nesse movimento aí de Record com o futebol. Principalmente porque quando a gente olha a maneira com que foram distribuídos os jogos da Liga Forte União, né? E a Globo tem uma boa parte disso, a Record vai ter muitos jogos ali que não interessam o público de São Paulo. É fato, não interessam o público de São Paulo. E aí isso vai criar, sim, dificuldades para a Record passar o SBT. Ontem na resenha televisiva eu falava a respeito disso, da dificuldade que a Record teria e da chance que o programa Silvio Santos tinha de vencer a Record naquele momento, né? De vencer a Record naquele momento. Então, eu acho que tem uma questão aqui que é o seguinte: a maneira com que a Record tiver esses jogos e o interesse que eles venham a ter pelo público de São Paulo vão ser determinantes para o programa Silvio Santos funcionar melhor ou pior. Essa é uma questão importante e central, né? Então a gente tem que falar sobre isso porque existe sim uma força muito grande, existe sim um apelo muito grande com o programa Silvio Santos. O programa Silvio Santos, ele tem uma história e a Patrícia Bravanel conseguiu fazer algo que sei lá, é quase impensável assim. Como eu falei já em outros momentos, a Patrícia Bravanel, ela conseguiu absorver o carisma do pai e a partir dela dá sequência a esse programa. É como disse ontem Cissa Guimarães, ele está aqui, Silvio Santos está ali naquele palco. E foi maravilhoso isso, depois a gente vai falar sobre o programa Silvio Santos também. Mas na Record, a audiência de Fortaleza e Inter foi pequena em São Paulo e ficou atrás do SBT. Também ficou atrás do SBT, é importante que se diga isso, porque quando a gente olha a maneira com que vai se desenhando essa grade, ela traz já esses indícios, começa a trazer as dificuldades que a Record tem diante do programa Silvio Santos se não tiver um jogo que tiver atenção forte do estado de São Paulo ou da cidade de São Paulo, que é mais importante para o mercado publicitário, né? Então, nesse sentido, a audiência da Record ontem ficou da seguinte maneira. Nós tivemos ontem Fortaleza e Inter, inclusive em Porto Alegre, o SBT ficou na frente da Record, tendo ali a possibilidade de ter o Inter, né? Teve momentos em que, em Porto Alegre, o Inter, e olha que tem um apelo de futebol muito grande aqui no Rio Grande do Sul, o Inter passando em TV aberta não venceu o programa Silvio Santos o tempo todo. Então, a gente vai ver isso aqui, porque é importante da gente olhar. Fortaleza 0, Internacional 0, não repetiu os índices de audiência de Sport e Palmeiras, 9,1, e Vasco e Santos, 8,7 na Grande São Paulo. O choque entre o Leão e o Colorado garantiu 5,6 de média a Record, contra 8 do SBT e 16,6 da Globo. Então vejam que coisa estranha. Quando não tem jogo de futebol com times que interessam o público paulista em São Paulo, esse público parece estar indo para o SBT. Para o SBT. Porque a gente tem a Globo com 16,6, claro, ali, momento do Fantástico, e também incrementou um pouco, o Fantástico daria uns 14,5, e aí chegaria a 16,6. Mas 8 do SBT, a gente vê que ali, quando tem jogo, o SBT fica com 4, 5, 6 com o programa Silvio Santos, e tava dando 8, né? Tava dando 8 contra este jogo da Record. Então, de fato, quando a gente tem um jogo sem apelo de times principais paulistas, tô falando, por exemplo, semana passada Palmeiras e Sport deu 9 alguma coisa, né? Não chega nem próximo da Globo, mas distancia do SBT. Agora, se não tiver interesse claro do estado de São Paulo, aí a gente vai ter a Record com dificuldade ali diante do SBT, é o que a gente vê de tendência, né? São as tendências que a gente começa a ver aqui. E aí também